Terceiro domingo do tempo comum, ano C. Leitura para 26 de janeiro de 2025. Tema: cumpriu-se hoje esta passagem que acabais de ouvir. Irmãos e irmãs, ajudem com que essas leituras, essas reflexões cheguem a mais pessoas, a mais comunidades e a mais famílias. Vão compartilhando e vão se inscrevendo no canal. A primeira leitura de Neemias, capítulo 8, versículos de 2 a 4, o 5 ao 6 e o 8 a 10. Naqueles dias, o sacerdote Esdras trouxe o livro da lei perante a assembleia de homens e mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. Era o primeiro dia do 7º mês. Desde a aurora até o meio-dia, fez a leitura do livro diante dos homens e mulheres e de todos que eram capazes de entender. Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todos responderam erguendo as mãos: Amém, Amém. Então o governador Neemias, o sacerdote e escribas Esdras, bem como os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: hoje é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Não vos entristeçais nem chorais. Neemias disse: ide para vossas casas, comei uma boa refeição, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que não têm nada preparado. Irmãos e irmãs, a escuta de Deus, da palavra de Deus, ajuda as famílias, as comunidades e a igreja a encarar a vida com mais comprometimento e em comunhão. Sem a palavra de Deus a nos guiar e iluminar os nossos passos, não seremos comunidades de fé e nem igreja. Poderemos ser tudo menos revelação do amor e da graça de Deus. A palavra de Deus nos concede os dons da comunicação, da sabedoria e de todos os dons que vêm do Senhor. A escuta da palavra de Deus deve nos fortalecer no caminho da mudança, em nossa forma de pensar, de agir, de viver, e deve fortalecer em nós a força e o poder que vem do Espírito Santo. Na segunda leitura da primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo de 12 a 30. Assim como o corpo é um só e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, apesar de numerosos, formam um só corpo, assim também sucede com Cristo. Todos nós, judeus e gregos, escravos e homens livres, fomos batizados num só Espírito para constituirmos um só corpo. E a todos nós foi dado a beber um só Espírito. De fato, o corpo não é constituído por um só membro, mas por muitos. Assim, Deus estabeleceu na igreja, em primeiro lugar, apóstolos, segundo, profetas, terceiro, doutores. Vem a seguir dom de milagres, das curas, da assistência, de governar, de falar línguas. Mas será que todos serão apóstolos? Todos serão profetas? Será que todos serão doutores e todos farão milagres? Será que todos terão o poder de curar, de falar línguas e de interpretar? É claro que não. Cada um recebe um dom e deve, com esse dom, colocar-se a serviço. Irmãos e irmãs, assim como o corpo, assim como em Cristo nós formamos um só corpo, assim também a missão da igreja revela que cada um recebe um dom. E ao assumir o dom, Deus nos faz instrumento de sua vida, de sua presença, aonde a igreja não pode ir. Lá estaremos nós. Somos chamados a ser o coração de Deus, que olha para os seus filhos com misericórdia, que olha com o coração de pai que acolhe, que olha com o coração de pai que é perdão, que olha com o coração de pai que abraça e abençoa. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de 1 a 4, e capítulo 4, versículo de 14 a 21. Naquele tempo, Jesus voltou da Galiléia com a força do Espírito, e a sua fama propagou-se por toda a região. Jesus ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Foi então a Nazaré, onde se tinha criado. Segundo o seu costume, entrou na sinagoga em um sábado. Levantou-se para fazer a leitura. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías. E ao abrir o livro, encontrou a passagem em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boa nova aos pobres. Me enviou a proclamar a redenção aos cativos e a vista aos cegos, e a restituir a liberdade aos oprimidos e a proclamar o ano da graça do Senhor. Depois ele enrolou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se.
Todos os olhos estavam fixos em Jesus, como se não acreditassem no que acabava de ouvir. Então Jesus disse: cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que vocês acabaram de ouvir. Irmãos e irmãs, Jesus de Nazaré deixa toda a sinagoga perplexa diante de seu programa de vida a ser realizado como projeto de vida. Ele começa revelando que vem cumprir a vontade do Pai e que essa vontade passa pelo anúncio do amor, esse amor que Deus tem pelo seu povo. Revela que Deus o enviou para anunciar a boa nova aos pobres, que vem libertá-los da situação de miséria e de pobreza, que vem para curar homens e mulheres prisioneiros da doença, da maldade, do egoísmo, da injustiça, que vem para iluminar os caminhos em que os homens andam, para que ninguém viva prisioneiro da escuridão e da negação da vida, que vem para fazer nascer um mundo mais humano, mais justo, mais feliz, que vem para implantar um reino de amor, de justiça e de paz, que vem para que todos possam retornar à casa do Pai e para que todos tenham vida e a vida em abundância. Ele vem também para que sejam destronados os projetos que são frutos da ganância, do ódio e da escravidão, que vem para que as trevas sejam vencidas e para que a luz possa triunfar, para que a morte seja destruída. Na nossa realidade, do mundo de hoje, foram sendo criadas várias zonas de exclusão da vida que nega a dignidade humana. Existe hoje muitos grupos rotulados de minorias que vão sendo empurrados para a exclusão em vários sentidos. Jesus não se prende às interpretações dos grupos religiosos que dominavam Jerusalém. Jesus tinha fechado as portas a Jerusalém. Não Jesus, né? Jerusalém tinha fechado as portas para o povo de Deus. E a mesma porta estava aberta para os grupos que esbanjavam privilégios. Em razão desta política de uma religião de exclusão, Jesus assume o caminho dos que não tinham lugar, assume o caminho dos que não tinham pão, assume o caminho dos que sofriam violência, assume o caminho dos que não tinham onde reclinar a cabeça, assume o caminho dos que não tinham saúde, ele assume o caminho dos que sofriam vários níveis de exploração. Ao assumir estes caminhos, Jesus nos revela que a nossa missão é de assumir essas realidades e que não devemos nos fechar dentro de um templo, numa paróquia, ou reduzir a ação pastoral, a palavra de Deus, a pequenos grupos que não deixam ninguém participar, ninguém entrar, que só eles sabem tudo e esquece que a ação do Espírito Santo está no meio do povo. Que a graça, o amor, o poder de Deus esteja com todos. Amém.